Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar aí com as nossas videoaulas, tá? E iremos iniciar com a correção dos exercícios que deixamos na última aula, tá? Primeiro é o exercício número 2 da página 254, tá? E após nós lermos com atenção o enunciado, nós iremos obter esses dados aqui, ó. A massa do automóvel que está se deslocando, a massa do motorista que está dirigindo o automóvel, tá? O raio da curva que o carro irá realizar, tá? Ou seja, irá realizar esse movimento. Percebam que é um movimento curvilíneo, que é o que a gente estudou na última aula. Ele está apresentando uma velocidade de 72 km por hora, que a gente transformando em metros por segundo, a gente vai achar 20 metros por segundo, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O que ele está pedindo no enunciado? A força de reação que a pista aplica no veículo, ou seja, a força normal, pois aquele veículo, né, o automóvel, está sobre uma superfície, que no caso é a pista, tá? Então, como nós estamos analisando uma depressão, né, como nós vimos no enunciado, ele faz esse movimento, certo? Nós teremos que a força resultante vai ser igual à força centrípeta. Então, nesse caso, nós teremos a normal menos a força peso, tá? Igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Tá? Toda vez que nós estivermos tratando de uma depressão, nós iremos utilizar essa expressãozinha aqui, ó, tá? Normal menos peso igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Ok? O peso, no caso, tem que levar em consideração tanto a massa do automóvel quanto a massa do motorista. Somando as duas, vai dar 860 kg. Multiplicado pela aceleração da gravidade, nós teremos um peso equivalente a 8.600 newtons. Correto? Isso tudo vai ser igual a 860, que é a massa total, automóvel mais motorista, vezes a velocidade ao quadrado, que no caso é 20 metros por segundo, estando elevado ao quadrado, dividido pelo raio, que vale 20. Tá? Simplificando isso aqui, a gente vai ter 43 vezes 400, que é 860 dividido por 20, vezes 400, que é o 20 ao quadrado, mais 8.600, que estava negativo de um lado da expressão, passa para o outro lado positivo. 43 vezes 400, a gente vai achar 17.200, mais os 8.600 anteriormente. Somando esses dois, iremos encontrar uma reação normal igual a 25.800 newtons, que é a reação normal que a pista exerce sobre o carro quando ele estiver passando numa depressão de raio igual a 20 metros. Beleza? Lembrando que os enunciados estão na apostila de vocês, tá? E ainda não consegui um método para colocá-los aqui no vídeo, mas estou me esforçando para poder encontrar um meio de fazer isso, ok? Então vamos partir para o exercício 3 da página 254, tá? Então nessa situação a gente tem um raio igual a 50 metros, uma massa de 1.000 kg, velocidade de 72 km por hora, transformando em metros por segundo, vamos achar 20 metros por segundo. Nesse caso, a gente está tratando de uma lombada, tá? Então, teremos o que? A força-peso mais a reação normal igual
a força centrípeta, que é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Aqui, no caso, eu coloquei 2, peço desculpas aí, mas aqui, ó, é R. Ok? Corrijam aí, por favor. Continuando, então, nós temos essa expressão aqui, ó. Peso mais a normal igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. O peso, a gente já sabe que é 1000. Mais a normal igual a 1000 vezes 20 ao quadrado dividido por 50. 20 vezes 400, que é 20 dessa operação aqui, ó, tá? Menos 1000, que estava positivo do outro lado. Então vai ficar 8.000 menos 1000 igual a 7.000 newtons. Ok? Prosseguindo. Temos então o exercício 5 da página 255. Tá? Então nesse exercício nós temos um raio igual a 10 centímetros. Transformando em metros vai ficar 0,1 metros. Temos uma massa de 20 gramas, que transformando em quilogramas vai ficar 0,02 kg. Uma velocidade de 2 metros por segundo. E teremos essa expressãozinha aqui, ó, em relação à situação apresentada. Ou seja, como nós estamos tratando de uma depressão, teremos normal menos o peso igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Tá? Então aqui, ó, vai ficar normal menos 0,2, que já é o 0,02 da massa multiplicado pela gravidade, que vale 10, então já vai ficar 0,2. Igual a 0,02, que é a massa, vezes 2 ao quadrado, que é a velocidade, dividido por 0,1. Essa multiplicação aqui, ó, vai ser igual a 0,08. Dividido por 0,1, nós iremos encontrar 0,8. Esse 0,2 que está negativo, passa para o outro lado positivo. Então vai ficar 0,8 mais 0,2 igual a 0,1 newtons. Beleza? Pois me digam quem não encontrou, teve alguma dificuldade, tá? Preciso desse feedback de vocês, tá? Felizmente a gente ainda está nessa situação de não podermos ter as aulas ao vivo, tá? Mas como eu sempre ressalto, estou aqui à disposição para ajudá-los no que precisar em relação às dúvidas, tá bom? Então vamos partir agora para o exercício 7, página 255, tá? E se nós lermos o enunciado com a devida atenção, nós iremos obter esses dados aqui, ó. O raio igual a 50 metros, velocidade igual a 54 km por hora, gravidade 10 metros por segundo quadrado, e ele está perguntando o coeficiente de atrito, tá? Lembrando que nessa situação nós temos o peso igual a normal, tá? Pois está numa pista, tá? Horizontal. Porém, a pista horizontal por mais curva, existe uma curva a ser realizada pelo móvel, pelo automóvel. Então existe a presença da força centrípeta, tá? E essa força centrípeta, ela não pode ser maior do que a força de atrito. Na verdade, eles têm que ser iguais, pois se a força centrípeta for maior do que a força de atrito,
provavelmente o carro irá derrapar, tá? Então, a força de atrito ela tem que ser intensa o suficiente para sobrepor a força centrípeta, ou seja, impedir que o carro derrape, tá? Então, força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, e força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a normal, tá? Simplificando aqui, ó, os dois lados da expressão, eu tenho massa de um lado e massa do outro, então vou simplificar. Visto que a normal é igual a massa vezes a gravidade, já simplifico aqui meus cálculos, tá? Então vai restar o quê? Velocidade ao quadrado, que vai ser 15 metros por segundo, onde nós iremos transformar 54 km por hora em metros por segundo e iremos encontrar 15 metros por segundo. Isso vai estar elevado ao quadrado e dividido pelo raio, que vale 50. Ok? Igualando isso ao coeficiente de atrito vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Tá? 15 ao quadrado vai dar 225 dividido por 50, que vai nos fornecer como resultado 4,5. Como o 10 está multiplicando de um lado da expressão, passo para o outro lado dividindo. Então 4,5 dividido por 10 vai nos fornecer um coeficiente de atrito igual a 0,45. Tá bom, pessoal? E agora o exercício 9, para a gente concluir. Exercício 9 da página 261. Tá? Então temos a massa de 1000 kg, o raio igual a 20 metros e a velocidade angular, para quem não lembra, a gente vai ter que dar uma pesquisada aí, igual a 10 radianos por segundo, tá? Quem não lembra de velocidade angular é a parte de movimento circular, tá, pessoal? Mas a gente não vai precisar do conceito da velocidade angular, a gente só vai precisar do valor para substituir aqui, ó, na equação de força centrípeta, que é justamente o que ele está perguntando para a gente, tá? Então, ó, a força centrípeta nesse caso aí vai ser igual a massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio. São duas formas que nós podemos encontrar a força centrípeta. Através dessa expressão aqui, ó, massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio, ou através daquela que nós vimos anteriormente aqui em cima, tá vendo? Massa vezes velocidade linear ao quadrado dividido por R. As duas formas vai nos ajudar. Então vamos substituir os valores, ó. Valor da massa, 1000 kg, velocidade angular elevado ao quadrado, valor do raio. Multiplicando esses dois aqui, ó, eu vou encontrar 100.000 vezes 20. Vou encontrar um valor de força centrípeta igual a 2 milhões, que, passando para a notação científica, vamos encontrar 2 vezes 10 elevado a 6 newtons. Vamos prosseguir, então, agora com o nosso conteúdo. Então, galera, continuando aí nosso conteúdo, hoje nós vamos começar a estudar a parte de trabalho, potência e rendimento. Ok? Inicialmente a gente vai estudar a parte de trabalho de uma força constante, tá? Então vamos definir o trabalho como uma grandeza escalar que associa a força aplicada em um corpo ao longo de determinado deslocamento, tá?